Olá, bom dia a todos os ouvintes da Rádio Resgate. Estamos aqui nessa quarta-feira, dia 10 de abril de 2024, com mais um Resgate no Lar, o podcast que acontece todas as quarta-feiras, dirigido pelo pastor Samir Zayed. Hoje, o pastor Samir está em São Paulo, poderia dizer assim, uma missão, né? E hoje esse podcast será dirigido pelo nosso querido pastor Otônio, com a participação especial da minha amada esposa Marla Paixão. Bom dia, pastor Otônio. Bom dia, Patrick. Bom dia, Rodolfo. Bom dia, ouvintes da rádio que transforma vidas, a Rádio Resgate. Com certeza o podcast de hoje vai ser rico novamente, porque tem sido assim todas as quartas-feiras. Então, que Deus nos abençoe e prossigamos para o alvo que é Cristo. Amém. Eu quero fazer a abertura, Patrick, pedindo à pastora Marla que ela faça uma oração, porque nós sabemos que a nossa vida ela é pautada. Eu todos os dias pela manhã, quando eu faço a live de manhã cedo, eu sempre digo que o nosso caminho ele é pautado pela oração. O pastor Samir, todas as vezes que está aqui, ele sempre abre a palavra, faz a leitura de um versículo bíblico que ele ministra, para nós entendermos que a estrutura da nossa vida é fundamentada em Cristo, que é a palavra. Então, vós adorais o que não sabeis. Nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas a hora vem, e agora em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura a tais que assim o adorem. Nós estamos hoje aqui para falar sobre adoração. Eu quero pedir para a pastora Marla fazer uma oração, Marla. Para iniciarmos a nossa jornada no Resgate no Lar, esse podcast que tem sido fantástico todas as quartas-feiras aqui. Amém. Bom dia a todos primeiro, os ouvintes da Rádio Resgate, é um privilégio, um prazer estar aqui na presença do meu pastor Otônio, a pessoa que eu amo demais, ele, a pastora Débora. Quero convidar você a fechar os teus olhos, aonde você estiver nessa manhã, para nós invocarmos a presença do Espírito Santo. Senhor Jesus, nós te agradecemos, Pai, pelo privilégio de estarmos aqui, de podermos te adorar, Pai. Senhor, que o Senhor venha tomando a direção deste dia, desta manhã, desse podcast, Pai. E que o Senhor venha alcançando pessoas através dessa programação, Pai, em nome de Jesus, que o Senhor venha tocando pessoas através da vida do pastor Otônio, através da minha vida nessa manhã, Pai. Amém. Que o Senhor venha abrindo os nossos olhos, o nosso entendimento, para nós entendermos o que é uma verdadeira adoração, Pai. Não é simplesmente um louvor, não é simplesmente estar dentro de uma igreja, mas a adoração é muito além. Que o Senhor venha nos dirigindo nessa manhã para entendermos mais, Pai, sobre o que é adoração. Em nome de Jesus, Pai, nós te pedimos e te agradecemos, Pai. Amém. Amém. Então nós estamos aqui hoje para falarmos de adoração. E muitas vezes a concepção da igreja enquanto agente de transformação, enquanto cidade de refúgio que a igreja não entende que a adoração ela é muito mais do que, como a Marla disse agora aqui, um conceito de música, um conceito de acordes. A adoração ela é uma reverência, a adoração ela tem como conceito, não é, gramatical, o ato de gostar intensamente de algo, podendo ou não ter conotação religiosa, porque muitas pessoas adoram coisas, muitas pessoas adoram criaturas. Então, a adoração ela se manifesta através do louvor, através da adoração, através do serviço, através da obediência, através da fé. Mas a grande verdade é que a adoração, mais do que uma expressão por meio da música, a adoração ela é um conceito de um estilo de vida. A adoração é um estilo de vida. Quando nós pegamos um instrumento musical, quando nós levantamos as mãos no culto público, quando nós, de alguma maneira, expressamos pela arte ou pela manifestação corporal algum ato de adoração, nós estamos em apenas uma estrutura da adoração, manifestando aquilo que o nosso estilo de vida deva ser, pelo menos, ou aquilo que o nosso estilo de vida é. Então a adoração ela se dá também no culto público, ela era adotada ali formalmente, né, numa plataforma religiosa dentro do tabernáculo, lá em Êxodo, no Velho Testamento, eram oferecidos sacrifícios, havia todo
um ritual de adoração. Mas o Novo Testamento, na verdade, ele transforma a adoração com a vinda de Jesus. A vinda de Jesus, ela vem, inaugura a era da adoração por meio da graça e por meio da verdade, que é a palavra revelada. Então, quando nós lemos ali inicialmente, Marla, João 4:24, Jesus ele ensina que, na verdade, a expressão mais positiva de uma verdadeira adoração é um coração íntegro, um coração inteiro, um coração em que Deus lê e que, lendo, ele vê que realmente aquela pessoa está ali integralmente disposta a servi-lo, a exaltá-lo, a declarar a expressão da natureza de Deus, da essência de Deus, declarando a ele, como Crônicas 29, no primeiro livro, Davi expressa, né? A Bíblia diz ali que Davi, na frente da congregação, disse: tua é a magnificência e o louvor e a glória e a honra e o poder e a majestade. Então nós vamos vendo que existem expressões de adoração, como por exemplo a ceia do Senhor, como por exemplo o ato de obediência e fé ao descer nas águas do batismo. Tudo isso é adoração, mas de fato a comunhão com Jesus, ela nos impõe estabelecer um nível de adoração onde nós temos durante toda a nossa existência um estilo de vida que manifesta adoração. Aleluia. É isso, né? Quero te ouvir, Marla, sobre isso. Tua experiência na adoração, você há muito tempo, a gente diz levita, né? Mas levita é lá da velha aliança. Hoje nós temos os adoradores que adoram o Pai. Eu quero que você conte um pouco da tua experiência em relação... Como que foi você entrar nesse ambiente da adoração através da expressão musical? Eu tive a oportunidade, assim, de praticamente nascer num lar cristão, né? Meu tio, ele é pastor e professor de música. Nossa! Então, ele com 4 anos ali, 5 anos aproximadamente, ele já me incluiu dentro da música, né? Dentro da igreja, participava da igreja presbiteriana. E eu já entrei no coral, com 5 anos eu já era principal ali do coral, né? E com 9 eu já comecei a fazer aula de instrumentos, de teclado, de bateria. Então eu tive a oportunidade de entrar na música cristã bem pequenininha. E era muito prazeroso, sabe? Eu, sem entender o que era adoração, eu adorava o Senhor desde criança. Desde criança eu fui entrando, fui entendendo o que era adoração, expressão de adoração através do louvor. E fui crescendo nisso, dentro da igreja, né? Ali criança, depois adolescente, já era ministra do louvor, ali dos adolescentes, participava ali do ministério de louvor. E fui entendendo um pouquinho mais sobre o que era adoração dentro da igreja. E aí, no meio do caminho, eu desviei, né? Saí. Mas a adoração nunca saiu de dentro do meu coração. A música. Mesmo eu longe da presença de Deus, eu nunca consegui ouvir música secular. Nunca consegui ouvir músicas do cotidiano. Eu só consegui ouvir louvor. Meu coração sempre queimava pelo Senhor. Entendi. Né? E aí, depois que eu voltei para o Senhor, eu continuei no ministério de louvor, na adoração através do louvor. Mas eu falo que a adoração é muito além de música. Né? Esses dias eu estava em casa e a gente, com vida corrida, né? Mulher que tem um monte de coisa para fazer, trabalha fora, um monte de filho, a gente às vezes não consegue parar ali para um tempo, né? E eu ali na cozinha lavando louça e falei: Senhor, isso também é uma forma de adoração. Eu cuidar da minha casa, eu cuidar dos meus filhos, eu cuidar da minha família, é uma forma de adorar o Senhor também, né? A gente às vezes fica limitado achando que a adoração é só louvor, né? Se eu não estiver louvando, eu não estou adorando. E é muito além. A adoração é muito além de música. É uma expressão, né? Na verdade, nós compreendemos que quando a gente fala do estilo de vida, a gente olha para as pessoas e vê em pessoas com estilos diferentes, cabelos diferentes, roupas diferentes, matizes diferentes, conceitos de vestimenta totalmente, ainda mais hoje, né, que tem uma pluralidade muito grande de opções em lojas e tudo mais. E às vezes a gente pensa que o estilo de vida de um adorador realmente se resume nisso. O cara está com o violão na mão ali, fazendo uma expressão de adoração por meio de uma música. Mas nós precisamos entender que existem pilares que estabelecem na nossa vida
essa estrutura de adoradores. Sim. Então, quando lá em João 4, Jesus fala, a hora vem e agora é, não é? Em que o Pai busca adoradores. E o adorador é aquele que se mantém numa pauta de comunhão permanente. O adorador é aquele que, num ato de humilhação diante de Deus, ele se apresenta hoje no Santo dos Santos, no tabernáculo do céu, em espírito, ele confessa seus pecados, se arrepende, ele tem uma vida, como Davi falou ali, mãos limpas, coração puro, e ele começa a introduzir na sua vida, a partir do conhecimento de Cristo, aquilo que nós chamamos de processo de crescimento na fé, de processo de santificação. E ele vai adotando no seu estilo de vida pessoal uma conotação de uma ligação espiritual profunda, uma comunhão com Deus. Então, existem pilares, como por exemplo, nós falamos da devoção diária. Nós falamos muito, né? Vamos fazer o devocional. Sim. O devocional, ele é a chave inicial do dia de qualquer um que se coloca ou se posiciona como adorador. Você pode muito bem não saber nenhum instrumento, você que está ouvindo aí a Rádio Resgate, você pode não saber nenhum instrumento, você pode ter uma voz que não é das mais agradáveis para se ouvir, mas você pode ser um adorador por excelência, porque a vida de um adorador, ela começa no secreto com Deus, na primícia do dia, no primeiro momento com Deus, fazendo uma devoção diária. Quer dizer, você precisa ter uma persistência consistente em todos os dias fortalecer a sua conexão com Deus através de um tempo que você vai dar exclusivamente para Ele. Esse é o primeiro pilar que eu imagino como o pilar de um adorador. Depois você precisa, muitos adoradores, hoje a gente vê, Marla, uma conexão chamada de os desigrejados. Aqueles que dizem assim, não, eu tenho Jesus, eu sou de Jesus, mas eu não preciso da igreja. A gente ouve bastante isso, né? Eu adoro Deus aqui na minha casa. Eu adoro aqui na minha casa. Eu consigo buscar Deus sem precisar ir para a igreja. Isso. A gente ouve bastante. É uma frase bastante limitante de uma conduta de uma fé obediente. Por quê? Porque Hebreus 10, 25, Paulo exorta a igreja, não façam como muitos que abandonam a congregação. Por quê? O devocional diário, o secreto com Deus, a comunhão na intimidade, ela traz para a gente unção e conhecimento através da revelação das profundezas do coração de Deus. Mas a maturidade na nossa vida, ela só se dá no ambiente da igreja. Porque é no relacionamento com Deus que nós temos unção e é no relacionamento com o nosso semelhante que nós temos maturidade. Então, pessoas que não congregam, elas estão em desobediência e não podem ser vistas por Deus como adoradores. Porque elas estão faltas numa estrutura que é um princípio bíblico. Ô Marla, queria que você fizesse um louvor para nós aí. Vamos lá. Vamos adorar? Amém. Porque nós estamos falando da expressão da adoração também através da música. E a pastora Marla vai fazer uma adoração para nós aqui. Eu quero mandar um abraço para o Samir, está lá em São Paulo, mandar um abraço para a Célia, para os seus filhos, e declarar em nome de Jesus que o Espírito Santo de Deus, o Espírito Santo, que é nosso amigo, que é nosso consolador, que é nosso ajudador, que é nosso guia, ele nos guia, como o salmista disse, em caminhos e veredas de justiça. Então, que a paz do Senhor, que a bênção do Senhor e o milagre sobrenatural recaiam sobre aquela casa ali, onde a Célia está agora, e que o Senhor toque na vida dela com unção, em nome de Jesus. Vamos adorar? Sabe que nessa caminhada aí com Jesus, eu tive a oportunidade de compor algumas canções, e elas estão guardadinhas ainda. Teve pessoas que queriam gravar essas canções, mas eu falei, ainda não chegou o momento. Vamos gravar você mesmo, a gente tem condições de ir para o estúdio, Marcos. O Senhor está proporcionando Amém. isso. E aí eu falei, não, ainda não é o tempo. Eu acho que Glória quando eu for a Deus. gravar uma composição minha, eu quero ser a primeira a gravar. Glória a Deus. E eu vou cantar essa canção aqui para vocês, né? Uma canção que fala sobre a graça do Senhor. Amém. Uma vez que te conheci, eu nada quero além de ti.
Só a tua presença pode satisfazer-me totalmente. Uma vez que te conheci, eu nada quero além de ti. Só a tua presença pode satisfazer-me totalmente. Eu não quero mais nada. A tua graça me basta. Somente o teu poder me capacita a te adorar. E eu não quero mais nada, Senhor. A tua graça me basta. Somente o teu poder me capacita a te adorar. E uma vez que te conheci, eu nada quero além de ti. Só a tua presença pode satisfazer-me totalmente. Eu não quero mais nada. A tua graça me basta, Senhor. Somente o teu poder me capacita a te adorar, Jesus, 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 Jesus. Só por meio da graça. Amém. Não tem outra forma da gente conseguir adorar o Senhor. Que música cristocêntrica, Marna. Eu quero aproveitar para falar sobre a estrutura da adoração. Tem que ter Jesus como centro. Tem. Jesus, o ensinamento dele acerca da adoração estabelece a importância do amor de Deus para nós. Então nós vemos em muitas passagens bíblicas Jesus como o centro da adoração. Jesus, ele precisa ser porque ele é. Ele é. Então, todas as vezes que nós, na verdade, estabelecemos uma estrutura onde Jesus perde, sequer que seja 1% de ser o centro, nós estamos desvirtuando a estrutura da adoração. O Paulo Reis esteve conosco há pouco tempo, Ministério Comunidade Cristã em Miranda, trazendo um evento, o Som do Céu, que é um seminário que vai ter no Didine agora, dentro de poucos dias, na Igreja Ágape, falando sobre o fundamento do som do céu. Quais são os sons que são do céu, quais são os sons que são das trevas. Porque todas as vezes que uma adoração é empreendida de maneira equivocada, que um louvor é empreendido de maneira equivocada, ele é recebido pela rainha dos céus, um principado dos infernos. E ele traz consequências. Então, quando nós falamos da adoração, nós estamos falando de um estilo de vida onde tem que ter um devocional diário, como nós falamos, participação no culto público, estudo da palavra e reflexão, Salmo número 1. Antes, tem o seu prazer na lei do Senhor e nela medita de dia e de noite.
precisa ter uma vida ética. Eu quero fazer uma chave aqui. Quando nós falamos de vida ética, muitos pastores, quando pregam, eles pregam regras de conduta. Você precisa melhorar nisso, você tem que sair daquilo, você tem que ir para aquele lugar. Esse não é o fundamento de uma palavra, de uma pregação. A pregação, ela é Cristo. Nós pregamos o evangelho do reino, nós pregamos a Cristo, morto, crucificado, morto, mas ressurreto, e que voltará para buscar a sua igreja. Todavia, quando nós pregamos o evangelho do reino, Romanos 12 fala de renovação da mente, transformar a mente pela renovação através da palavra. E Romanos 5 ali fala, né? Que a fé vem pelo ouvir e o ouvir pela palavra. Então, naturalmente, quando nós tomamos conhecimento da palavra, nós precisamos ter um comportamento ético. Mas o comportamento ético esperado não é um comportamento ético filosófico e nem social, é um comportamento ético cristão. Então, o comportamento ético cristão, ele precisa ser regado como respeito, honestidade, generosidade, compaixão, integridade, que é uma outra estrutura que compõe o pilar de um adorador. O que é integridade? É ser inteiro de Deus, é ser íntegro para com Deus, é entender que, na verdade, o Senhor nos chama a uma vida de espírito, alma e corpo, Tessalonicenses 5:23, primeira carta, para que nós possamos aguardar a volta de Jesus nesse ambiente de adoração. É importante entender que essa busca espiritual contínua, ela precisa ser estabelecida na nossa vida. Romanos 12, quando ele fala apresentar o corpo como sacrifício vivo, santo e agradável, é uma maneira de nós adorarmos a Deus. Ali em Coríntios, o capítulo 10, o verso 31, e Efésios 2, fala também que nós somos chamados para a glória de Deus. Então, tudo o que nós fazemos, quer comais, quer bebais, quer façais, qualquer coisa, façais para a glória de Deus. Então, a adoração, ela é uma estrutura que deve permear a nossa vida e ser uma ação contínua da nossa parte. Todas as nossas ações e principalmente todas as nossas reações, elas precisam indicar com quem nós nos parecemos. O ser humano se parece com quem ele adora. Por isso que quando nós entendemos ali que nós vamos adorando a Cristo, ficando no ambiente de Cristo, Paulo fala em Gálatas 2:20, já não vivo eu, Cristo vive em mim, buscando a estatura da varonilidade de Cristo, nós vamos vendo que o interesse do relacionamento de Deus conosco é nos fazer parecidos com Ele. Nós temos uma paternidade espiritual, 1 Pedro 2 ali, e essa paternidade vai inserindo dentro de nós um gene espiritual que é da paternidade de Deus, da parte de Deus, e isso vai fazendo com que nós nos tornemos parecidos com esse Deus. E a maneira que nós temos, que mais nos ensina acerca de uma verdade, de um relacionamento aperfeiçoado com Deus, é através da adoração. Sim. Então, quando nós falamos de adoração, nós falamos de consistência. O que é consistência? Vamos lembrar do que acontece com Jó, né? Jó, ele recebe uma notícia muito ruim, na verdade, várias notícias ruins. Ele se depara com uma situação terrível, ele perde os filhos, perde o patrimônio, perde os bens todos, e ele levanta, rasga o seu manto, ele raspa a cabeça, e ali em Jó 1, capítulo 20, e a Bíblia diz, e ele se lançou por terra e adorou. Quer dizer, a adoração, quando você está dentro de um ambiente da música, que inclusive a música toca na alma. Né? Esse louvor que você fez agora aí é uma adoração muito apaixonante. É uma letra que fala de Jesus, é uma letra que fala do estilo de relacionamento que você tem com o Pai. Além da letra, ainda tem um estilo musical muito assim de adoração, e é muito perfeita a questão da consonância musical, dos acordes. Então isso, de uma certa maneira, enobrece a nossa alma, nos dá alegria, na verdade. Todavia, a diferença de uma música que apenas toca na nossa alma é que a música que é estilo, que cumpre os requisitos de uma verdadeira adoração, ela vem no espírito, ela cai no espírito.
E aí Deus recebe como uma expressão de adoração. Marla, qual que é a tua experiência em relação ao trabalho que você exerce hoje como alguém que dá destino a pessoas numa comunidade terapêutica de acolhimento feminino? O que você poderia dizer em relação às consequências da adoração na vida de quem chega ali, como sai? O que você poderia falar disso para a gente? Acho que o trabalho ali, você tem que engrandecer o nome do Senhor, porque assim, se você pensa só na questão de adorar para alcançar as pessoas, você se perde no meio do caminho. Quando você pensa em adorar para alcançar o Senhor, para tocar o coração do Senhor, automaticamente você consegue alcançar as pessoas. Entendi. Então, quando você está ali no trabalho diário com aquelas meninas, preocupado com o que o Senhor está pensando, como que Ele agiria nessa situação, como que Ele agiria, o que Ele falaria para essa menina, para essa acolhida, quando eu ajo conforme o Senhor deseja, conforme o Senhor agiria, eu consigo alcançar as pessoas. Porque às vezes a gente quer agradar as pessoas, quer agir conforme as pessoas querem que a gente haja, e a gente se esquece de ver o que Deus pensa, né? Como que Deus agiria em certa situação, como que Ele faria no meu lugar, né? Como o Senhor agiria no meu lugar. Então eu consigo alcançar. Se eu me preocupo com o que Deus pensa, eu consigo tocar através da oração, através de uma oração, através de uma palavra. Se eu me preocupo primeiro com o que Deus pensa ao meu respeito, como Deus agiria no meu lugar, o que Deus faria no meu lugar, aí eu consigo alcançar as almas. Senão eu não consigo. Se eu me preocupo até mesmo num altar, quando você vai adorar, né? A gente, como às vezes ministro de louvor, como líder à frente de um trabalho, a gente vai ministrar, a gente vai pregar, a gente vai adorar através de louvor. A gente às vezes quer agradar as pessoas. A gente quer tocar, mas a gente precisa só tocar no Senhor. E automaticamente as pessoas são tocadas. Entendi. Então, quando eu fecho meu olho para orar por alguém, quando eu fecho meu olho para cantar uma canção, eu não penso nas pessoas, eu penso no Senhor. E automaticamente a unção toca na pessoa. Entendi. Aí eu não preciso mais nada. Porque a graça é o suficiente, a graça basta. Né? A graça do Senhor, ela já basta para eu conseguir tocar naquela pessoa através da minha vida. Interessante isso, né, Marla? A perspectiva da adoração tem um modelo ali exemplificativo em Samuel 16, quando Davi, antes um pouco, ele mata ali um urso e um leão que queriam comer as ovelhas do seu pai, e depois adiante ele vai lá e vence Golias diante de todo o exército filisteu e diante de todo o exército de Israel. Eu sempre digo que esse modelo é um modelo clássico de um exemplo do que é um adorador. Davi, ele constrói um altar secreto atrás das ovelhas, e aquele altar secreto legitima a ele a chegar diante do exército e no altar público comunicar o poder de Deus para que aconteça a mesma estrutura. E eu sempre digo que ninguém tem um altar público que seja eficaz no mundo espiritual sem antes levantar um altar de adoração no secreto. E é interessante que Mateus fala ali que o secreto, a esmola em secreto, o jejum em secreto, a oração em secreto, as 3 vezes que Mateus 6 fala disso, diz assim: o teu pai que vê em secreto te recompensará. Então é importante entender que a maior expressão de adoração consiste numa vida íntegra, cheia de obediência, de serviço, porque daí nós lembramos também, quando Tiago diz: me mostra a tua fé que eu te mostrarei as minhas obras. O serviço, na verdade, é seguir o exemplo de Jesus, não trabalhando para o reino para termos algo. Ou fazermos algo para ter, mas é porque Jesus fez e nós temos. Então nós desaguamos, como disse Jesus ali, aqueles que crerem em mim, como dizem as Escrituras em João, rios de água viva fluirão do seu ventre. Nós desaguamos em pessoas, tocamos em pessoas e entendemos que assim como a adoração ela requer um comprometimento, assim como a adoração requer um esvaziamento, assim como a adoração requer uma humilhação, uma atitude de arrependimento e confissão diante de Deus, assim como a adoração requer um nível de desgaste a favor do reino, também o que atrapalha muito a adoração hoje são as distrações e a falta de compromisso. A gente vê, às vezes, infelizmente,
Graças a Deus que não são muitas vezes, mas ainda vemos pessoas egoístas e orgulhosas tomando o microfone, tomando o altar, tomando os instrumentos musicais numa atitude egoísta, numa atitude de orgulho, às vezes e muitas vezes numa atitude de falta de compromisso. A gente via tempos atrás os participantes da equipe de louvor de uma igreja indo lá, fazendo o louvor, na verdade fazendo a música, e quando o pastor ia pregar, eles saíam para fora do culto, ficavam lá fora conversando, contando piada e fazendo. Então a gente entende que essas pessoas, elas são profissionais de um evangelho que não é o evangelho do reino. É o evangelho da terra, é um evangelho humanista, porque a adoração, como eu disse aqui, precisa ficar frisado no coração de vocês. Você, ouvinte da Rádio Resgate, quero mandar um abraço para Fátima, ali da Unidade Feminina, está nos ouvindo ali. Amém. Deus abençoe, Fátima, em nome de Jesus, amo sua vida. Eu quero dizer para você que existem obstáculos à adoração. E esses obstáculos, como as distrações, como a falta de compromisso, como a inexistência de comprometimento pessoal, o orgulho, são estruturas que vão trazer graves consequências, porque são estilos musicais ou são apresentações musicais que não têm nada absolutamente a ver com adoração. E sabe que você estava falando de apresentação musical? A minha filha, esse final de semana, Mel, ela adorou o Senhor através da dança, né? Eu tive no culto, eu vi. A adoração não é só a música, mas através da dança você adora. A arte de uma maneira geral, né? A arte da adoração através da dança. E ela falou assim para mim, na inocência, ela falou assim: mãe, como foi a minha apresentação? Aí eu falei para ela assim: minha filha, primeiro que eu estava de olho fechado, que eu estava adorando, eu não consegui ver você dançar. Mas não foi uma apresentação que você fez no culto. Você adorou o Senhor através da sua dança. Com o seu corpo, você adorou o Senhor. Porque a gente tem que trazer essa consciência para quem está ali, né? Ministrando através da dança, através do louvor. A gente tem que trazer essa consciência que a gente não está num palco. A gente não está apresentando para a igreja algo. A gente está dando para o Senhor um louvor, uma adoração, através da dança, através da música, para trazer essa consciência, até mesmo esses adolescentes que estão chegando, sim, essas crianças que estão entrando aí dentro de uma dança, dentro da igreja, dentro do louvor, trazer essa consciência que o altar não é um palco para se apresentar. Até mesmo algo ensaiado que fosse, sim, não é apresentação. Você não está num palco, você está num lugar de adoração. Porque até mesmo o ensaio pressupõe uma adoração. Sim, adoração. Eu tenho dito, Marla, que quando a gente fala de estilo de vida de adorador, o estilo de vida de um adorador, por ser um estilo de vida, quando ele começa a se comprometer com a palavra e começa a compreender pela revelação do Espírito Santo o significado, qual é a vontade de Deus naquela palavra, qual que é o conceito que Deus tem daquilo ali, qual que é a determinação que o Senhor tem, nós começamos a ver que existem benefícios muito importantes na nossa vida advindos de um estilo de vida de um adorador. O primeiro deles é uma intimidade com Deus. Nós passamos a conhecer a Deus, a Bíblia diz que Deus, ele não faz nada na terra sem antes revelar os profetas, me parece que é Miqueias. E depois, essa intimidade, ela vai permitir você, como Coríntios fala, abstrair as profundezas do coração de Deus. Essa intimidade com Deus vai fazer aquilo que nós chamamos de transformação pessoal, porque a adoração constante nos molda nas mesmas características de Cristo, e ela também vai fazer com que nós sejamos a Bíblia que o mundo lê, porque nós vamos ser um testemunho vivo. Então, é importante compreendermos, né? Eu, há uns dias atrás, tive um aconselhamento e depois eu vi como que rendeu fruto, porque a pessoa veio me pedir algo que era completamente contra o propósito de Deus e contra a vontade expressa da palavra, e ela me fez o pedido e eu disse não, de maneira nenhuma posso fazer isso, porque se eu fizer, eu estarei concordando com o teu pecado. Eu estarei em conjunto, eu serei coautor do pecado. E eu não faço, não autorizo, não aconselho e, aliás, contrariamente, eu digo para você não fazer. E aí, no primeiro momento, ela ficou um pouco irada, mas depois, passados uns dias, ela reconheceu realmente que eu deveria agir daquela forma. Por quê? Porque estilo de vida de adorador
significa que em qualquer contexto que você vá, qualquer trabalho que você exerça, seja você um profissional liberal, seja você um empresário, um empregado, um funcionário público, um professor, um bancário, não importa a profissão que você tem na terra que te dá o sustento por meio da provisão de Deus. Entenda que em todo o ambiente que você está, você precisa manter vivo e permanente o seu estilo de vida de adorador, porque isso é um desafio. Sim. O desafio da nossa vida é esse. Porque nós que servimos a Cristo, nós estamos completamente na contramão do mundo. O mundo está dizendo que pode. O mundo está dizendo que não tem problema. E nós estamos dizendo que não pode e que tem problema sim, porque terão consequências. Eu tenho dito que em relação à adoração, nós precisamos questionar as condutas e as circunstâncias para trazê-las à luz da palavra e a partir disso nós termos um comportamento, uma ação ou uma reação. Então é a partir desse momento que nós compreendemos o estilo de vida de um adorador. A vida, ela sempre nos traz problemas. Problemas são circunstâncias naturais da nossa vida na Terra. Mas todo problema, ele te impõe uma realidade. O problema, ele traz para você uma realidade. Por exemplo, acabou o gás. É um problema, porque você não vai continuar cozinhando, e ele traz para você uma realidade. Quando você se coloca diante de uma posição que você pode fazer, que no caso comprar um novo botijão cheio, não há questão. Mas quando você está diante de um problema que você não pode resolver como uma enfermidade grave, aí você vai para o ambiente da oração, para o ambiente da intimidade, para o ambiente do relacionamento. Sim. E o ambiente da oração, que é o relacionamento com Deus, abre para você possibilidades e as possibilidades te dão escolha. Então entenda que nessa estrutura e nesse caminho que você faz em relação ao problema que se apresentou, você tem uma escolha e essa escolha, quando você tem intimidade com Deus, quando você tem um relacionamento cotidiano com Deus, quando você reage segundo a palavra, aí você está demonstrando praticamente, pragmaticamente, para as pessoas que te leem, você está demonstrando que realmente você é um adorador, porque esse é o seu estilo de vida. Tudo se torna mais fácil, né? Quando você é um adorador, quando você tem esse relacionamento diário, tudo se torna mais fácil. Né? As coisas se tornam mais fáceis. Você consegue ministrar, você consegue orar, você tem ousadia para isso. Porque quando você se relaciona com Deus, você tem intimidade com Ele, fica mais fácil de falar dele. Como que você vai falar de uma pessoa que você não conhece? Como você vai falar de uma pessoa que você não tem intimidade, você não se relaciona? Né? Fica muito mais difícil eu falar do pastor Otônio, fica muito mais difícil falar de você se eu não conheço você. Sim. Né? Como que eu vou falar das suas características? Eu vou falar do que você gosta, do que você não gosta, se eu não tenho um relacionamento, eu não te conheço no mais profundo. Sim. Agora, quando eu conheço o Senhor no mais profundo, eu tenho essa intimidade, eu tenho essa intrepidez de falar dele. Vai saber que eu gosto de café sem açúcar. E de água com gás que o Patrick trouxe para nós aqui. Obrigado, Patrick. Chega lá no feminino e não tem um cafezinho sem açúcar. Eu sei por quê. Porque na convivência a gente aprendeu isso sobre você. E o conhecimento assim com Deus, da mesma maneira, só se dá pelo relacionamento com Ele. Conhecendo. É importante você falar isso, Marla, porque às vezes a gente se depara com situações em que a pessoa diz: não vou ao culto porque eu não estou bem, não vou participar do louvor hoje porque eu não estou bem, não vou fazer evangelismo porque não estou bem. Entenda. Isso é pecado. Tiago diz que se você sabe fazer o bem e não faz, você comete pecado. É o que nós chamamos de pecado por omissão. E entenda que a nossa alma, quando nós falamos de adoração, o versículo fundamental desse termo adoração é João 4. Nós lemos aqui: importa que aqueles que o adoram, o adorem em espírito e em verdade. Aí a palavra de Deus diz em Hebreus que a palavra é mais cortante que uma espada de 2 gumes, separa juntas e medulas, alma e espírito. Aí o Salmo 126, por sua vez, ele diz ali que os que plantam com lágrimas colherão com alegria, e aquele que leva a preciosa semente. Você vai lá para a parábola de Mateus ali, que fala da parábola do semeador, ele traz a estrutura da semente sendo a palavra.
Então, aquele que leva a preciosa semente, andando e chorando, voltará, sem dúvida, com alegria, trazendo consigo o fruto da sua colheita. Então, entenda você que quando nós falamos de adoração, é um estilo de vida que você tem que entender que a tua alma não pode impedir o ofício, não pode impedir o dom, não pode impedir o cumprimento do ID de Jesus, não pode impedir aquilo que foi estabelecido na tua vida por meio de um chamado. Então entenda que o Salmo 126 está dizendo, não importa se você está chorando, não importa se você está triste, você plante, você semeia a semente, porque você certamente voltará colhendo com alegria. Então quando nós falamos de estilo de vida, nós estamos falando de um ambiente, presta atenção em algo. Quando você vê alguém de terno, de gravata, normalmente você pensa se tratar de algum advogado, algum juiz, alguma autoridade. Quando você vê alguém com jaleco branco, principalmente se for nos arredores de um hospital, você já imagina aquela pessoa sendo uma médica, uma enfermeira, um médico, um farmacêutico bioquímico, um nutricionista. Por quê? Porque a vestimenta denota, exprime o estilo profissional. Não é? Então, esse estilo que nós falamos é justamente você compreender que ele precisa permear a sua vida. Quando se fala de estilo de vida de um adorador, o estilo de vida de adorador precisa permear a nossa vida de uma maneira tão rica, tão poderosa, tão forte, que ele vai tocar na nossa vestimenta. Ele vai tocar no nosso palavreado, ele vai mudar o nosso... identificação, né? Ele vai trazer uma nova identidade. As pessoas vão ter segurança em se aconselharem conosco, porque elas sabem que o nosso emocional não vai levar a julgá-las. Quando nós falamos de adoração, nós que trabalhamos no ambiente do aconselhamento bíblico, né? Nós que somos conselheiros e estamos ali, a gente precisa compreender que o aconselhamento bíblico, mais do que uma atividade em que alguém que é autoridade ouve alguém que não é autoridade, aconselhamento não é isso. Aconselhamento é a reunião de duas pessoas que têm problemas, que crescem juntas, que se ouvem. Pode ser que uma tenha mais experiência e maturidade na palavra e vai dar um destino profético fundamentado na palavra, mas o crescimento é em conjunto. E ninguém que entra no ambiente de aconselhamento entra para julgar. Entra para edificar. Então, nós estamos falando de estilo de vida de adorador. Sim. O estilo de vida de adorador, ele precisa passar por essa conduta. O estilo de vida de um adorador, independente do que ele faça, independente de onde ele esteja. Lembra que Daniel foi lá para outra terra. Daniel foi lá, foi para o Egito, foi para Babilônia, foi para outras estruturas. Quando nós falamos de Egito, de José, quando nós falamos de Babilônia, de Daniel, nós estamos falando de ambientes terrenais, no sentido do pecado, no sentido das mazelas humanas. Nem por isso José se contaminou no Egito, nem por isso Daniel se contaminou na Babilônia. Então, por quê? Porque ele tinha um estilo de vida que era vocacionado a glorificar a Deus. Por que você tem o estilo de vida de adorador? O que significa ser um adorador? Efésios 2, glorificar a Deus em todas as coisas. Nós somos chamados para a sua glória. É isso. Em toda e qualquer situação. Tem um louvor que fala isso. Então faz. Vamos lá. No culto, eu ministrei esse louvor. É uma canção da Tamires Garcia. Vamos selar essa fala nossa com essa adoração. Vamos. Eu gosto muito desse louvor, é um louvor da Tamires Garcia, uma adoradora. Ela teve várias experiências e através desse louvor ela contou uma das experiências dela. Não é mais uma canção, não é pra impressionar a multidão. Meu coração suspira e sabes que é real quando eu digo que não é mais uma canção, não é pra impressionar a multidão. Meu coração suspira e sabes que é real quando eu digo preciso de ti, preciso de ti.
Preciso de ti, mais do que tudo. Preciso de ti, preciso de ti, preciso de ti, mais do que tudo. Não é mais uma canção, não é pra impressionar a multidão. Meu coração suspira e sabes que é real quando eu digo que não é mais uma canção, não é pra impressionar a multidão. Meu coração suspira e sabes que é real quando eu digo preciso de ti, preciso de ti, preciso de ti, mais do que tudo. Eu preciso, Senhor, preciso de ti, preciso de ti, preciso de ti, mais do que tudo. Aprendi a viver contente em qualquer situação. Sei o que é estar humilhado, sei o que é estar prostrado ao chão. Já me assentei em banquetes, já estive entre amigos, já fiz a tenda no meio da guerra, ali vi tantos caídos. Chamei escassez pelo nome, sei o que é estar abastado também. Conheço muito bem a fome, já sorri muito e também já chorei. De tudo que eu preciso, de tudo que eu já desejei, nada se compara contigo. De tudo que eu sempre quis, eu só sei, preciso de ti, preciso de ti, preciso de ti, mais do que tudo. Eu preciso, Senhor, preciso de ti, preciso de ti, preciso de ti, mais do que tudo, mais do que o ar que eu respiro, mais que a próxima batida do meu coração. Contigo eu posso tudo, mas não te quero pra te usar. Te quero porque eu te amo. Preciso de ti, preciso de ti, preciso de ti, mais do que tudo. Realmente ele é uma expressão. Ele é forte, né? Esse louvor é forte. Ele é uma expressão porque ela começa dizendo que é mais do que uma canção e não é para impressionar a multidão, né? Traz aqui uma estrutura de identidade. A grande deficiência moral que permeia o meio gospel, né? Vamos falar assim, o meio evangélico hoje é um desconhecimento da identidade de Cristo. E aí as pessoas não formam o seu caráter e a sua personalidade de acordo com o caráter e a personalidade de Cristo. O caráter são os traços, na verdade, morais do indivíduo que se manifestam nas suas expressões, nas suas ações, nas suas maneiras de reagir. E a personalidade é um conjunto de características psicológicas internas. Então o caráter ele exprime a personalidade. E nós precisamos entender que essas estruturas
que parece que são só psicanalíticas ou psicológicas, elas precisam se formatar segundo Romanos 12 para que nós venhamos a realmente ter consciência de identidade. Quando Cristo diz ali, e a hora vem, e a hora é agora em que o Pai busca adoradores, e aí diz que eu adoro em espírito e em verdade, nós sabemos que como filhos, muitas pessoas eles perdem a consciência de que são templo do Espírito Santo. Eles perdem a consciência de que maior é o que habita em nós, eles perdem a consciência de que nós temos não só o preenchimento do Espírito que nos dá o fruto, mas nós somos ungidos pelo Espírito, que nos reveste para nos dar os dons. Então, não significa necessariamente porque eu toco violão, eu sou um adorador. É verdade. Tem muita gente que toca violão e não glorifica. Não tem. E tem muita gente que não conhece uma nota musical, mas é um adorador por causa do estilo de vida. Então, notadamente, nós precisamos compreender que, como filhos, o modelo do nosso caráter e da nossa personalidade tem que ser o mesmo dele, de Jesus. Então, o Espírito Santo habitando em nós, ele vai nos conduzir a uma estrutura onde nós, conscientes do templo do Espírito Santo, nós vamos também ter uma consciência de que agora nós somos capacitados para fazer parte de um corpo, a igreja, que é o corpo de Cristo. E como corpo de Cristo, nós manifestamos lá uma adoração que precisa reverberar na sociedade, que precisa reverberar para os incrédulos. Como você disse aí, não é, na verdade, eu ficar ali no púlpito ou no palco com aquela sensação de que eu estou apresentando algo para alguém ver. A grande realidade, e eu vejo, Marla, a maior dificuldade das pessoas que são envolvidas com o ministério de louvor na igreja é isso. É lógico que é importante, porque o Salmo 78 fala que Deus deu a Davi mãos habilidosas e um coração íntegro, no verso 72, mas a habilidade ela precisa ser consciente e responsável. Você precisa se capacitar, fazer aula de música, fazer aula de canto, crescer na condução da apresentação musical. Lógico que isso é importante, porque as coisas para o Senhor... Tem que ter perfeição, né? Perfeição, tem que ser com zelo. Tem que ser com zelo. Tem que ser o melhor. Agora, a grande realidade é que nós apresentamos para Ele. Para Ele. É um canal, né? Você toca Deus, Deus te toca e alcança as pessoas. É um ciclo, né? A Bíblia diz que você Deus toca. habita nos louvores, né? É por isso que eu vejo que... Acho que 90%, 100% das igrejas, a liturgia de um culto se começa com o quê? Com louvor. Por que se começa com louvor? Porque eu acho que o louvor ele quebra as barreiras, ele abre. Sim. Ele abre a dimensão do ambiente, ele abre a dimensão daquele horário, daquele dia. Por isso que a maioria das igrejas se começam por meio do louvor. A liturgia da igreja começa com louvor. O louvor ele abre, ele quebra as barreiras, ele quebra corações. E aí abre para você receber uma palavra. Ali em 2 para você Reis, dizimar, para você ofertar. 2 Reis 3,15, Davi diz: traga-me um tangedor. E sucedeu que, trazendo o tangedor, veio sobre ele a palavra do Senhor. O louvor, na verdade, eu vejo que essa liturgia do culto que nós fazemos, em que primeiro se tem ali uma abertura do culto, logo em seguida a gente parte para o ambiente do louvor, que também é uma adoração. A abertura do culto é uma adoração. Sim. O louvor é uma adoração. A palavra é uma adoração. Os dízimos, ofertas, primícias e obras de justiça também são adoração. Mas na conotação da adoração tendo como fundamento o louvor, ele traz esse princípio estabelecido em 2 Reis 3,15. Ora, trazei-me um tangedor, e sucedeu o que? Tangendo o tangedor, veio sobre Davi a palavra do Senhor. Tem uma tradução que diz: veio sobre Davi a mão do Senhor. Então o Senhor começa a dizer para Davi: fazei neste vale muitas covas e não vereis ventos nem chuva. Então a palavra revelada pressupõe, num ambiente de princípios, que o louvor, no estilo de adoração, ele abre um portal para que o Espírito Santo manifeste a palavra na conduta daquele culto público. Às vezes você tem ali. essa percepção, que assim você chega, o ambiente está pesado, parece ter uma barreira, mas aí você começa a adorar, as barreiras vão caindo, a dimensão do ambiente já muda.
né? Você tem que se concentrar nisso aí. Não é só para aquele que está ali no altar adorando, mas é para a igreja inteira. Que o louvor, ele quebra essa barreira em mim mesmo. Quando eu estou ali na igreja com a minha mão levantada, adorando, dando uma expressão de louvor, eu quebro essa barreira em mim para eu receber uma mensagem. A gente tem que ter essa consciência do que a adoração, o louvor, ele carrega, né? Amém. Amém. Nós estamos aqui nesse programa chamado Resgate no Lar, programa da Rádio Resgate, em todo um conjunto estrutural. Essa rádio faz parte de uma estrutura estabelecida pelo Instituto Samir Zayed, Esquadrão da Vida, Igreja Resgate, Projeto Andorinha, Projeto Águia, Casa de Passagem. Quem manda um abraço para todos os gestores ali agora, para a Débora especialmente, minha esposa, para o Bruno. Toda essa estrutura aqui culminou na criação da Rádio Resgate através da vida do pastor Samir, através da vida da pastora Magali, a quem eu quero mandar um abraço agora para eles, dedicando assim todo o desforço que eu posso fazer para o bem deles, eu tenho feito, tenho orado por eles, tenho buscado me esmerar numa conduta em que eu possa honrar o Samir e a Magali. Porque tudo isso tem acontecido, você ouvinte da Rádio Resgate, somente está ouvindo agora aí a nossa voz porque o pastor Samir e a pastora Magali tomaram a decisão em conjunto de estabelecer tudo aquilo que fosse possível para que os equipamentos e a estrutura de uma informática bem gerenciada permitisse a existência dessa rádio que tem abençoado tantas vidas. Então, sim, que Deus continue abençoando o pastor Samir, a pastora Magali. O Samir sempre fala que ele é um homem que Deus chamou para criar estruturas e trabalho para os outros fazerem. Para as pessoas cuidarem. Para as pessoas cuidarem. É um apóstolo maravilhoso. É um apóstolo, graças a Deus por essa natureza dele, porque de fato ele demonstra esvaziamento da sua conduta pessoal a favor do reino, e ele também valida pessoas. Ele acredita em pessoas. Ele deixa pessoas fazerem gestão. Isso significa que ele estabelece na terra um dos princípios mais valiosos de Jesus, que quando ele foi, ele disse: eu vou, mas eu vos enviarei o Espírito Santo, não vos deixarei órfãos, ele habitará em vós e vós fará as coisas que eu fiz e ainda maiores. Então, graças a Deus pela vida do Samir e da Magali, que proporcionam a todos nós aqui estarmos participando de uma estrutura tão maravilhosa como é a Rádio Resgate. Você ouvinte, que Deus te abençoe, que você compreenda, não é, os pilares da adoração, que você busque ter uma vida pautada em meditação na palavra, em busca pela oração em línguas para que o Espírito Santo revele para você essa palavra, que você jejue, que você entenda que pilares que constituem a vida de um adorador é realmente se pautar na conduta de caráter e personalidade de Jesus Cristo, porque assim você assume e assimila uma identidade de filho como Jesus assumiu ali em Mateus capítulo 4, quando o diabo tentou no deserto, mas antes um pouco Deus tinha dito a ele: esse é o meu filho amado. Então Jesus, numa condução de uma identidade perfeita, ele usou a espada do Espírito, que é a palavra, para militar contra as trevas. Que você tenha entendimento acerca disso. Amém. Marla, é contigo. É muito lindo. Às vezes eu estou emocionada aqui, porque falar de Jesus é muito, muito tremendo. E às vezes a gente tem a oportunidade de ouvir o pastor Otônio, às vezes, ministrando lá na unidade feminina, e às vezes ouvindo o pastor Otônio também ministrar na igreja. E às vezes a gente vê que quando ele ministra, ele fala de Jesus, o olho dele enche de lágrimas, né, pastor? É muito lindo ver a dedicação do pastor. Eu aqui estou participando desse podcast, estou participando dessa programação, mas eu estou sendo abençoada, estou sendo edificada através das palavras do pastor sobre um relacionamento com o Senhor, né? Ter um relacionamento com Ele, ser apaixonado por Jesus. Ser apaixonado por Jesus. Que aí você não precisa de mais nada. Ser apaixonado por Jesus, consequentemente, as outras coisas elas acontecem. O Senhor te coloca no altar público, o Senhor te promove, é só você adorar. Você não precisa de mais nada, você só precisa adorar. Porque lá no céu, a gente não vai fazer mais nada. A gente vai, de eternidade a eternidade, a gente vai adorar. A gente vai servi-lo. Então, o que a gente vai viver no céu é um reflexo do que a gente já vive na terra. Né?
Pai Nosso fala, venha a nós o teu reino, né? Seja feita a tua vontade, assim na terra como é no céu. Quem não gosta de adoração vai ter dificuldade com o céu. Não tem como ir para o céu. Se não for para dizer para ele, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da tua glória. Então é um reflexo. É muito apaixonante falar de Jesus. Mas que o pastor Otônio, assim como eu, venha te inspirar a viver essa vida no Espírito. Amém. Através de oração em línguas, de jejum, de uma intimidade maior com o Senhor, que o relacionamento com o Senhor vale a pena, né, pastor? Vale. Vale muito a pena. Quando nós vemos o reflexo daquilo que representamos hoje, somos hoje, a gente vê que realmente há uma distância enorme entre a velha e a nova criatura. Nossa, que hoje nós somos. É muito forte, porque o Senhor, ele é muito misericordioso. A gente sabe já o que a gente viveu, né, pastor? Sem Jesus. É verdade. Sem um eu relacionamento. Não quero mais. Eu não quero também, não. Eu não quero nem posso, mas eu espero não que quero. você, ouvinte da Rádio Resgate, não queira mais a vida velha. Não quero, o louvor que eu cantei no início, né? Eu não quero mais nada. Eu não preciso de mais nada. A gente precisa entender que a gente não precisa. A gente não tem que querer mais nada a não ser Ele. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Que aí as coisas conseguem fluir automaticamente, né? Então é isso que eu tenho para deixar para você aí, ouvinte da rádio. Amém. Nós vamos agora para um intervalo ou talvez o encerramento. E aí, pastor Otônio, glória a Deus. Glória a Deus. Estamos contigo aí, Patrick. Amém. Quero aproveitar essa oportunidade, esse ambiente de adoração, né? A gente está aí com um teclado aí num podcast da rádio pela primeira vez aí, né? Com adoração, um podcast um pouco diferente. Já cantamos aí 2 louvores, essa mensagem aí, tocando as nossas vidas, tocando aí os estados do Brasil, pastor Otônio. Então temos aqui conectado aí uma boa parte dos estados da nossa nação. Amém, louvado glória seja a Deus por isso. Que esse conhecimento, né, digno de toda adoração e glória ao nosso Senhor Jesus, amém, que esse conhecimento possa invadir aí a sua cidade, o seu bairro. Amém, que esse conhecimento toque aí a nossa nação brasileira, no nome de Jesus. Deus abençoe todos vocês aí conectados na nossa programação, ouvindo essa mensagem. Quero dizer que você pode divulgar esse podcast que é realizado todas as quartas-feiras, compartilhar nos grupos, com alguns amigos, divulgar, para que essa mensagem toque outras pessoas. Amém? É uma forma de se cumprir o ID. Então, o desejo ardente do nosso coração é que pessoas sejam salvas, pessoas sejam edificadas, tocadas, através daquilo que o Senhor tem confiado em nossas mãos. Amém? Deus abençoe a todos vocês aí, ouvintes da Rádio Resgate, vocês que estão nos assistindo através aí do canal do YouTube da rádio. Você pode compartilhar esse link, esse podcast ele vai ficar gravado aí no canal da rádio. E depois você pode assistir de novo, tá bom? Ou pode compartilhar. E tem outros também já que fazem parte já ali. A gente já tem uma lista de outros podcasts, amém? Agora a gente vai ouvir mais uma canção, pastor. Vamos pro encerramento? Amém. Pode ser? Manda bala. Então um abraço. Tá maravilhoso aqui o ambiente. Tá. Aí após a canção aí, a nossa despedida final para vocês que têm acompanhado a nossa programação. Amém? Que esse louvor encha a vida de vocês, no nome santo de Jesus. Louvor mais antigo, mas que já tocou muito meu coração e continua tocando aí. O pastor Otônio pode fazer a segunda voz também. Rapaz. Oh, meu pastor é músico aí também. Aí você me põe no compromisso aqui. Eu quero ser como criança, te amar pelo que és, voltar à inocência e acreditar em ti. Às vezes sou
longe de crescer. Torna-me independente e deixo de simplesmente crer. Não posso viver longe do teu amor, Senhor. Não posso viver longe do teu afago, Senhor. Não posso viver longe do teu abraço, Senhor. Abraça-me, abraça-me, Jesus, com teus braços de amor. Abraça-me, 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 Jesus, com teus braços de amor, com teus braços de amor, Senhor. Abraça-nos, Jesus. Aleluia. Quando você é abraçado por Deus, você se sente acolhido no ambiente protetivo. E aí você começa a entender que a expressão de adoração que você tem como estilo de vida atrai a presença. Bom dia, gente. Abraço pro Ederson aí que está nos ouvindo. O pastor Ederson pregou uma palavra fantástica no domingo. Salvação, justificação, santificação e glorificação. Uma palavra fantástica. Que Deus nos abençoe e que tenhamos um dia aí de excelência. Continue ouvindo a Rádio Resgate. Bom dia, bom mas dia. mantenha o seu staff de adorador, estilo de vida. Bom dia, Eu gente. quero mandar Deus um abençoe. abraço, pastor, antes da gente encerrar. Aqui quero mandar um abraço pro Marcos Silva. Ele mandou aqui, a paz do Senhor Jesus. Ele manda um abraço pro pastor Otoni, né? Você tá estiloso, meu pastor. Pastor Otoni aí, né? De terno, gravata, né? É bom que tá meio friozinho. Audiência. E aqui ele continua falando, louvor lindo, mandando um abraço pra Marla. Ana Carolina, bom dia, graça e paz. A Vanderlei de Coxim, né? Lindo louvor, Marla, sua voz é abençoada. Amém. Sempre Glória me a Deus. emociono, parabéns. A Eliana Lopes, a paz, nossa pastora Marla, linda. Glória a Deus. Ana Caroline aqui, louvor lindo. E aqui o pessoal interagindo, a Sandra Regina, né? Um abraço, minha cunhada. A Islene colocou assim, cheguei agora, mas estou aqui participando. Glória a Deus. Até mesmo uma forma dando uma satisfação, porque ó, os nossos ouvintes aí que estão constantemente, e tem muitas outras mensagens aqui, tá bom? Então é isso aí, pessoal. Obrigado pela participação, a audiência de vocês. Glória a Deus. Deus abençoe. Pastor Tony, quer deixar uma última mensagem, você e a Marla, para a gente encerrar? Continue com o estilo de vida de adorador. Pague um preço. Se desgaste. Entenda que a vida com Deus ela é uma vida de renúncia. Jesus disse, arrependei-vos. Jesus disse, achegai-vos a mim. Então é uma vida de renúncia. Humilhe-se diante dele e viva uma vida onde as pessoas possam te ler como a Bíblia. Que elas possam ver na tua vida um estilo de vida tão diferenciado que você possa ser confundido com aqueles que lá em Atos dos Apóstolos era chamado de aqueles do caminho. Que Deus te abençoe e que tenhamos um dia de excelência em nome
de Jesus. Amém. Glória a Deus. Amém. Deus abençoe. Muito obrigado novamente pela audiência de vocês. O Cássio, lá de Dois Irmãos do Buriti, mandando mensagem aqui para nós. A Gi, né, que tem participado, entrou aqui, disse aqui, foi abençoado por essa palavra. Um grande abraço para vocês. Até mais. Agora, 11 horas, estaremos aí com o programa Esperança da Glória. Um grande abraço a todos. Deus os abençoe no nome maravilhoso de Jesus. Amém. Valeu.